Tudo bem, irmãos? Vamos começar aí mais uma aula, né, sobre o tema ídolos do coração. Essa aula está saindo um pouquinho atrasada, está saindo aí na sexta-feira. E nós vamos continuar falando sobre o livro que a gente está estudando agora na nossa escola bíblica. O livro é esse livro aqui, Ídolos do Coração. A autora é Elyse Fitzpatrick. É um livro excelente, fala aí sobre os nossos dilemas no íntimo do nosso ser, quando o assunto é idolatria, né? Por que é um tema que a gente precisa tratar? Porque quando a gente fala de idolatria, né, entre nós evangélicos, normalmente a gente trata com certo desprezo, porque a gente não se considera, né, um povo idólatra, nós não nos consideramos pessoas idólatras. Esse livro traz aí algumas análises, algumas ideias legais que vão justamente nos confrontar nessa área, né? No nosso coração nós temos ídolos, no nosso coração nós, infelizmente, por conta do pecado, somos idólatras. Hoje a gente está estudando aí o capítulo 2 do livro. O título é Adoração por Inteiro, e a autora vai trabalhar com base em 4 personagens bíblicas, Marta, Eli, Abraão e Pedro, né? Como que a idolatria acontece no coração e como a idolatria ela pode ser vencida através da graça de Cristo, né? Vamos lá então. Primeiro, a gente vai começar aí conversando um pouquinho sobre o que nós adoramos. Primeiro, o que seria a adoração, né? A gente já falou um pouco na primeira aula, mas é importante a gente lembrar que a adoração é render glórias ao Senhor. E nós precisamos, para honrar o Senhor, nós precisamos glorificá-lo acima de todas as coisas. Precisamos amá-lo com todas as nossas forças, né? E o primeiro exemplo que a autora vai dar aí sobre como os nossos corações são divididos na adoração, é justamente o exemplo de Marta, o dilema que Marta enfrentou. Vamos lá, todos nós já conhecemos muito bem essa história, mas vamos relembrar um pouquinho. Jesus vai visitar a casa de seu amigo Lázaro, chegando lá ele encontra suas irmãs Marta e Maria, e Marta estava muito atarefada, ela estava preocupada, né? Poxa, Jesus era um bom amigo e era uma pessoa importante que eles tinham em grande estima, e estava na casa deles, e todos nós sabemos que dentro da nossa cultura brasileira também é assim, mas dentro da cultura judaica isso era muito forte, você receber bem um visitante, né? Você receber bem o seu hóspede. Então Marta estava muito preocupada em receber bem a Jesus, e ela estava correndo para preparar o alimento e tudo mais, e Maria só parou, não estava fazendo muita coisa, só parou para ouvir a Cristo, né? E Marta ficou meio revoltada com isso, né? Marta ficou triste, e pediu a intervenção de Jesus. Falou, poxa, Jesus, você não vai fazer nada? Você está vendo essa situação e você não vai fazer nada. Você não vai repreender essa atitude da Maria. Porque eu estou aqui tentando te receber bem e o Senhor e Maria está aí sem fazer nada. Qual que era o grande problema de Marta e Jesus repreende? Vamos ler aqui o texto. Lucas 10, do 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A gente vê que Marta estava num grande dilema. Ela poderia ficar aos pés de Cristo, ou ela poderia servir a Cristo. E aqui a gente tem que ter bastante cuidado, que a gente está falando de uma forma
até não é literal, ela não estava de fato servindo a Cristo fazendo todas aquelas coisas. Porque ela estava honrando o trabalho dela, honrando as tarefas que ela estava fazendo para Cristo, acima da própria presença e do próprio relacionamento que ela poderia ter com Cristo. A gente percebe então o quanto Marta estava sendo idólatra nesse momento. A idolatria de Marta não é porque ela tinha colocado um ídolo de barro ou de pedra, sei lá, dentro da sua sala, enquanto Jesus estava lá conversando com Maria, ela estava se prostrando diante do ídolo. Mas ela estava tão preocupada em servir a Cristo, com tarefas, com afazeres, que ela deixou de ter um próprio relacionamento com Deus. E essa situação de Marta tem aplicações muito diretas para a gente, né? Se a gente parar para pensar. Nós, às vezes, estamos tão preocupados com tarefas que seriam para Deus, de certa forma, e afazeres que seriam para Deus, que a gente se esquece de honrar o próprio Deus. E a gente honra a tarefa, a gente honra o prestígio que vem daquela tarefa, a gente honra a sensação de dever cumprido. A gente adora essas coisas e a gente não adora o Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado mesmo. Porque muitas vezes nós estamos tão atarefados com coisas, tarefas da igreja mesmo, coisas que parecem boas em essência, mesmo o nosso trabalho, a forma de ganhar o sustento e tudo mais, que nós simplesmente honramos isso menos do que a Deus. Ou seja, se nós tivéssemos que escolher entre ouvir o Senhor e aprender do Senhor, muitas vezes nós escolheríamos trabalhar, entre aspas, né, para o Senhor. Nós escolheríamos fazer as nossas coisas porque isso dá uma sensação de dever cumprido, isso dá uma sensação de que nós conquistamos algo. Essa era a dificuldade de Marta. E Maria, de fato, já não teve essa dificuldade. Ela entendeu que existe um momento de se sentar aos pés de Cristo e ouvir o Senhor, para aprender do Senhor, e o relacionamento com o Senhor é muito mais importante do que o trabalho que fazemos para o Senhor. O trabalho que fazemos para o Senhor, se não for fruto de um relacionamento que temos com Ele, não tem nenhum valor, né? Marta não entendeu isso. Esse era o ídolo de Marta, né? E aí algumas coisas importantes. Nós então precisamos entender que honrar a Deus é de fato glorificá-lo acima de todas as coisas, inclusive acima do suposto serviço que fazemos a Ele. Honrar a Deus é mais importante do que o nosso trabalho na igreja. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer coisas na igreja e com os nossos afazeres, né? Se bem que a pandemia deu uma segurada na gente, né? A gente percebeu o quanto o relacionamento com o Senhor é importante longe de atividades, né? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus porque Deus tem usado esse período pelo menos para trabalhar na minha vida nesse sentido. Mas às vezes a gente fica tão preocupado que a gente acaba fazendo tanta coisa e se relacionando um pouco com o Senhor. Não gasta tempo ouvindo a voz de Deus, né? Ouvindo a voz de Deus através das Escrituras, ouvindo a voz de Deus, percebendo Ele, o agir dele, né, no curso natural da nossa vida. E aí, irmãos, nós devemos obediência ao primeiro mandamento, né? O Catecismo Maior de Westminster, que é uma confissão de fé reformada, diz o seguinte sobre os deveres exigidos no primeiro mandamento. Os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer Deus como único verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal. Pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo. Crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele. Ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo. Ter cuidado de agradá-lo em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. Então esses são os nossos deveres quando obedecemos o primeiro mandamento, que é não terás deuses além de mim, né? Então nós
Para não ter deuses, não adorar falsos deuses, nós precisamos então amar o Senhor acima de todas as coisas. Vamos conversar agora um pouquinho sobre Eli, certo? Os filhos de Eli, só para a gente lembrar um pouquinho da história, eles estavam pecando, eles estavam fazendo coisas que não eram agradáveis ao Senhor no templo. E Eli, ao invés de corrigi-los, fazia vista grossa. Por que ele fazia vista grossa? 1 Samuel 2,29 tem uma resposta muito clara a respeito disso. E tem tudo a ver com o que a gente está estudando, né? Vamos ler 1 Samuel 2, vamos ler um pouquinho antes do 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para que tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Porque Eli era idólatra. Eli era um sacerdote do povo de Deus. E ele não tinha colocado um poste-ídolo dentro do templo, dentro do santuário. Ele estava tolerando pecados dos seus filhos, certo? Quando deveria corrigi-los. E aqui, em 1 Samuel 2,29, a gente tem o motivo de Eli estar fazendo isso. Eli estava fazendo isso, estava tolerando esses pecados, porque, na realidade, ele honrava aos filhos mais do que honrava a Deus. Esse era o problema de Eli. Ele fazia vistas grossas para o pecado, porque ele honrava os seus filhos, ele idolatrava os seus filhos. Seus filhos, então, eram ídolos para ele. É interessante que a autora, ela coloca que muitas vezes os pais idolatram os filhos, e ela falou, ela deu esse exemplo em relação a ela mesma. Ela falou, muitas vezes eu mimei meus filhos porque eu tinha medo do que eles pensariam de mim, eu tinha medo que eles fossem me achar chato, eu tinha medo que eles não fossem me aprovar como mãe. E quando você deixa de corrigir um filho, deixa de corrigir um pecado de um filho com esse tipo de temor, você está sendo idólatra porque você está honrando o filho ao invés de honrar o Senhor. E nós fazemos isso muitas vezes. Nós temos temor de homens. E muitas vezes esse temor de homens é temor dos nossos filhos, é temor do que os homens pensam da gente, né? Isso nos torna idólatra. Nós idolatramos a opinião de outras pessoas, inclusive dos nossos filhos, ou dos nossos pais, ou dos irmãos da igreja, ou sei lá, dos nossos colegas de trabalho. Nós idolatramos essas opiniões, né, essas pessoas, porque no fim das contas nós temos medo do que essas pessoas podem pensar de nós e do que esses pensamentos podem fazer conosco, né? Vocês percebem que esse era o problema de Eli? Ele tinha medo que de repente os filhos não fossem gostar tanto dele assim, sei lá, nossa, meu pai é chato, ele é o pai mais chato do mundo. E eles tinham esse medo, ele tinha esse medo, né? Ele temia o que seus filhos pensariam. Isso revela um coração idólatra. E muitas vezes nós temos um coração idólatra, irmãos, porque nós tememos o que os homens vão pensar de nós. Nós temos temor de homens. Vamos analisar profundamente nosso coração. Quantas vezes nós pecamos ou deixamos de agir de forma mais firme diante do pecado porque nós temos medo do que vão pensar da gente? Porque, no fim das contas, nós honramos mais aos outros do que a Deus.
Isso aqui eu não estou querendo dizer que a gente tem que sair batendo todo mundo, sei lá, brigando e tudo mais. Não, mas existem momentos que nós erramos. Existem momentos que eu mesmo olho para a minha vida e falo, poxa, eu estou muito mais parecido com ele. E de repente, no trabalho eu deveria ter me portado de outra forma, ou de repente na minha casa eu deveria ter me portado de outra forma, mas eu não o fiz por medo do que os homens poderiam fazer comigo, né? Esse era o medo de Eli que o tornava idólatra, e esse muitas vezes é o nosso medo. Agora vamos para um bom exemplo, o exemplo de Abraão. Abraão foi um exemplo de alguém que confiou em Deus. Quando Abraão foi desafiado pelo Senhor a oferecer Isaque em sacrifício, a gente tem que parar e pensar em todo o pano de fundo do que estava acontecendo. Nós estamos falando de um homem que tinha recebido uma promessa do Senhor, ele já era velho, ele não teria outro filho, né? Pelo menos não de forma natural, ou teria que ser uma intervenção sobrenatural do Senhor, como foi o próprio nascimento de Isaque. E de repente o Senhor fala, olha, pega Isaque e mata me oferecendo em sacrifício. Abraão amava muito seu filho, mas a verdade é que ele amava a Deus ainda mais do que ele amava o filho. E por isso que ele obedeceu ao Senhor. Por isso que até o último momento ele foi lá levando Isaque em sacrifício, levando Isaque lá para o monte, preparando todo o altar, colocando Isaque sobre o altar e provou ali que ele não tinha um coração idólatra, ou ao menos que no caso, né, Isaque não era objeto de sua idolatria. Esse é um bom exemplo. Percebe a diferença de Eli? Ele estava com medo de corrigir os filhos, porque os filhos talvez pensariam algo, sei lá, a respeito dele, e ele estava com medo disso. Abraão, por outro lado, ofereceu o próprio filho em sacrifício, foi oferecer, né, não chegou a oferecer, mas se dispôs a oferecer o próprio filho em sacrifício, porque isso honraria o Senhor, ainda que o filho ficasse desconfortável com a situação, né? Provavelmente não foi a coisa mais confortável do mundo, mas Abraão estava disposto a passar por isso, ainda que isso fosse causar um problema entre ele e o filho dele, porque ele não temia o filho dele, ele temia o Senhor, ele amava o Senhor mais do que todas as coisas. E Abraão confiou nas promessas do Senhor. E quando nós temos um coração idólatra, nós tendemos a não confiar nas promessas do Senhor. Por exemplo, o Senhor nos diz que nós devemos estar contentes tendo o que comer e o que vestir. E Ele nos promete que isso será suficiente. E nós ficamos muitas vezes desesperados porque o nosso coração idólatra tende a não confiar no Senhor quando a gente fala de sustento, por exemplo. O nosso coração idólatra tende a querer resolver as coisas afagando os nossos ídolos, né? Então, se o meu ídolo é o dinheiro, de repente eu posso afagar o meu ídolo trabalhando muito mais do que o necessário por falta de confiança no Senhor, ou priorizando o trabalho acima de todas as coisas. Por quê? Porque eu não confio no Senhor. Abraão, por outro lado, confiou nas promessas do Senhor. Deus tinha prometido para ele que faria dele uma grande nação. Deus tinha prometido para ele que ele teria uma descendência que seria que ele não conseguiria contar da mesma forma que não conseguia contar as estrelas do céu. Então Abraão, quando o Senhor desafiou ele a oferecer Isaque sacrifício, a resposta dele foi: o Senhor proverá. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu preciso provar o meu amor para o Senhor acima de todas as coisas, inclusive acima de bênçãos que Ele me deu. Abraão, então, percebeu isso. Por fim, nós temos o exemplo que a Elyse Fitzpatrick dá no livro, e que eu particularmente acho que me chama mais a atenção, que é o exemplo de Pedro, né? Vamos lá, nós já conhecemos a história de Pedro, nós não precisamos ler de novo a história de Pedro. A história de Pedro negando Jesus é amplamente conhecida. O que a gente precisa lembrar é que um pouco antes,
Pedro tinha prometido para Jesus que se precisasse ele ia morrer por Jesus, se precisasse ele ia fazer o que fosse necessário, ele faria por Jesus, ele brigaria por Jesus, foi isso que Pedro falou. Aí Jesus olhou para Pedro e falou: olha, Pedro, você vai me negar. Antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, não sei exatamente qual foi a reação dele, mas ele negou. Ele com coração idólatra, temor de homens, ele ficou com medo e ele negou a Jesus. Percebam que Pedro tinha um conceito exagerado do seu amor. Ele de fato não se considerava um idólatra. Ele dizia que ia com Jesus até o fim. E Pedro parece muito com a gente, né? A gente canta músicas dizendo que a gente morreria por Cristo. A gente faz declarações fantásticas para Deus, né? Senhor, eu faço qualquer coisa por ti. Tudo a Cristo a ti entrego, né? Tudo por ti darei. A gente canta essas músicas e não tem nada de errado cantar essas músicas, tá, gente? Não é nenhum problema, pelo contrário. Mas muitas vezes nós temos esse conceito exagerado. A gente realmente pensa que a gente é tudo isso que a gente está cantando. Só que Pedro foi colocado frente a frente com a idolatria dele quando ele negou Jesus. Ele, após negar a Jesus, o galo cantar, ele chegou a ver Jesus, eles cruzaram aqueles olhares e Pedro percebeu o quanto ele era idólatra. Pedro percebeu o quanto ele amava outras coisas mais do que amava o Senhor. E Pedro chorou arrependido. Diante dessas situações, irmãos, eu acho esse exemplo de Pedro fantástico, porque a gente viu até aqui vários exemplos. A gente viu o exemplo de Marta, a gente viu o exemplo de Eli, o exemplo de Abraão, mas parece que Pedro passa todas essas fases. Ele é um idólatra que pensa que não é idólatra, que nem todo cristão ocidental, que nem todo cristão brasileiro, todo evangélico brasileiro. A gente muitas vezes fala: não, eu não sou idólatra, não tem imagens na minha casa, então eu não sou idólatra. Eu faria qualquer coisa por Jesus. Pedro então foi colocado frente a frente com essa idolatria numa situação dramática, como nós muitas vezes somos colocados, porque se nós formos analisar lá no fundo do nosso coração e confrontar com as escrituras, nós vamos perceber o quanto nós somos idólatras. Falando aqui esse estudo, eu consigo pensar em uma dezena pelo menos de exemplos na minha própria vida que fazem de mim um idólatra. Então nós somos colocados frente a frente com a nossa idolatria, como Pedro foi colocado. Mas o mais legal da história de Pedro é a restauração de Pedro. Em João, capítulo 21, vamos ler aqui para a gente terminar. João, capítulo 21, os versículos 15 a 19. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, então, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Pedro conseguiu glorificar o Senhor porque ele foi restaurado pelo próprio Deus. Irmãos, não tem outro jeito, tá?
Não tem outro jeito de vencer a idolatria se não for pela graça de Deus. Por isso a história de Pedro e essa restauração de Pedro, ela é fantástica e ela nos enche o coração de esperança. Porque a gente vai vendo as histórias, eu vejo a história de Abraão e de Eli. Eu pareço muito mais com Eli do que com Abraão. Por que Abraão fez o que fez? Por que Pedro morreu do jeito que morreu para glorificar o Senhor? Por que Paulo fez o que fez por amor ao Evangelho? Por que Estevão foi apedrejado e João foi exilado? Porque esses homens e mulheres ao longo da história têm dado a vida por Cristo e parecem tão diferentes da gente. E às vezes a gente olha e a gente fala, poxa, não dá, eu sou um Eli, eu sou um idólatra miserável. Realmente, Pedro, nós somos mesmo. Pedro também era. E Pedro foi confrontado com isso. Só que o que Jesus fala para ele, fala, olha Pedro, Pedro fica instigando Pedro, perguntando, né? Pedro, você me ama? E Pedro responde, olha Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor conhece o meu coração. Pega o pano de fundo da resposta de Pedro. Pedro tinha acabado de negar Jesus. Ele fala, Senhor, o Senhor sabe que eu acabei de te negar. O Senhor sabe o meu coração. O Senhor sabe que na hora que chegar lá, eu sou um miserável. Vou acabar fazendo a mesma coisa de novo. E Jesus falou, olha Pedro, você vai morrer por mim. Porque eu estou te capacitando a morrer por mim. Porque pela graça você pode fazer essas coisas. Pela graça você consegue abandonar os seus ídolos e viver para a glória de Deus. Irmãos, nós vimos o que é idolatria. Nós temos provas cabais de que todos somos idólatras. Mas temos uma esperança certa também. Através da graça de Cristo, através da restauração que Cristo traz às nossas vidas, pela sua morte e ressurreição, e pela transformação que Ele faz dia a dia pelo Espírito, nós podemos vencer a idolatria. Nós podemos vencer os nossos ídolos. Mas não tente vencer sozinho. Não tente vencer por meio de legalismo e regrinhas. Não, você não vai conseguir. Não tente ser uma Marta para vencer a idolatria. Seja uma Maria. Você chega aos pés de Cristo e receba da graça dele. E através dessa graça você consegue vencer a idolatria. Através dessa graça nós conseguiremos vencer. Essa é a esperança que deve encher o nosso coração. Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou para nos dar poder para vencer o pecado, para nos dar poder para vencer o maligno. E é com essa graça, então, com essa esperança que eu quero terminar a aula de hoje. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu cuidado por nós, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz, que nos torna capazes de vencer os ídolos em nossas vidas. Nos dê força, dia após dia, para realmente amar o Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, e até a próxima, se Deus quiser. Abraços.